Olá, turma. Vamos aqui a mais uma aula de logística. Hoje vamos tratar um assunto bem bacana, que são modais de transporte. Modais nada mais são do que tipos. Um tipo de transporte. E hoje a gente vai ver especificamente só dois tipos. Então, os modais de transporte, vamos entender primeiro o que é transporte, né? O transporte é o elemento mais visível da logística, porque é ele que você percebe mais facilmente. Tudo que falhar rapidamente vai ser percebido. Então, um atraso de uma encomenda você percebe rapidamente. A funcionalidade do transporte é dividida em duas partes principais. Movimentação, que é levar de um lugar para outro, e armazenagem, que é guardar esses materiais. A armazenagem é um tópico sozinho, viu? Separado, que a gente vai ver depois. Então essas são as duas funcionalidades do transporte, as duas funções principais. Uma coisa muito importante quando se fala de transporte, é primar pela economia de escala. Economia de escala é aquela que eu consigo fazer quando eu tenho um volume alto. Então, é obtida com a diminuição dos custos por unidade de peso, com cargas maiores. Ao invés de eu transportar 1 quilo de arroz, eu transporto 1 tonelada. E o caminhão é o mesmo. Então, isso é a economia de escala. Então, cargas fechadas, que utilizam toda a capacidade do veículo, têm um custo menor por unidade de peso. Por quê? O veículo, o caminhão, ele transporta, por exemplo, ele transporta aqui, o caminhãozinho, parece um cachorrinho, né? Esse aqui, ele consegue transportar, por exemplo, 13 toneladas. E o custo dele é R$4.000 para transportar de São Paulo a Pouso Alegre. Então, de São Paulo a Minas Gerais. Esse é o custo dele, R$4.000. Se eu pegar esse mesmo caminhão, eu conseguir fazer o mesmo caminhãozinho vai ser difícil. Se eu pegar esse mesmo caminhão, cabininha, e levar 1 quilo dentro dele, quanto é que eu vou pagar? R$4.000. Se eu levar as 13 toneladas, eu vou pagar, 1 tonelada tem 1.000 quilos. Então, 13.000 dividido por 4.000, eu vou ter um custo, nesse jeito aqui, de R$3,25 por quilo. Se eu levar 1 quilo só, eu vou ter um custo de R$4.000 por quilo. Então essa é a grande diferença. Isso é economia de escala. Tentar colocar o máximo de coisas dentro do transportador. Porque eu vou pagar ele de qualquer jeito. O caminhão começou a rodar, eu estou pagando. Então essa é uma coisa muito importante a se pensar na hora de fazer as cargas. Existe uma modalidade que se chama fracionado. E o que é o fracionado? O fracionado é a transportadora te dá a opção, porque, veja, ela tem 13 toneladas que cabem nesse caminhão, mas eu tenho que levar 1 quilo só. Então, o que ela faz? Ao invés de eu alugar o caminhão inteiro para trazer 1 quilo para mim, a transportadora me cobra uma fração desse valor, desse quilo. Então, é claro que não vai sair o mesmo R$3,25 por quilo, mas ela cobra uma fração, por exemplo, R$40 por quilo.
Assim, eu consigo transportar cargas menores e a transportadora coloca vários clientes dentro daquele caminhão, não só a minha entrega. Quando é alguma coisa muito urgente, que a transportadora tem que trazer o caminhão inteirinho só para você, a gente chama isso de frete especial. Frete especial. Então é quando há alguma urgência. Não tem uma urgência. Aí eu contrato frete especial. Aí ele vai sair os R$4.000 o quilo. Então, se você colocar 1 quilo, problema seu. Se você colocar 2, R$2.000 o quilo. Se colocar 4, R$1.000 o quilo. E por aí vai. Porque as despesas fixas do transportador não vão alterar. Então você vai ter que pagar de qualquer jeito quando você contrata. Então qual que é a ideia? Diluir, né? A carga de 1 kg tem custo por unidade de peso muito maior do que uma carga de 1.000 kg por unidade de peso. Essa conta que eu fiz aqui. Tem que ficar atento. Contratar frete tem que ser muito bem calculado. E como é que a transportadora vai cobrar no fracionado? Ela faz uma conta se chama cubagem, que é a área cúbica do material, então altura, comprimento, largura e peso. Então isso é cubagem. E aí como é que eu vou cobrar esse fracionado, né? Imagina que seja algo muito leve, mas que ocupe muito espaço. Então por isso que faz esse cálculo de cubagem. A área cúbica junto com o quilo, o peso. As formas de transporte que nós temos são unimodal, que eu uso um veículo só para fazer tudo. O sucessivo, que é a carga necessita de transporte por mais de um veículo, mas o veículo é igual. Então, eu tenho uma transportadora que vem de caminhão, que transporta de caminhão do Rio Grande do Sul até São Paulo, mas não faz até Minas. Então eu tenho que contratar outro caminhão que faça São Paulo-Minas. Os segmentados são veículos diferentes, mas na mesma modalidade de transporte. Então eu uso uma carreta, depois eu uso um caminhão, depois eu uso uma van. Então são veículos diferentes, mas é tudo rodoviário. E o multimodal é quando eu uso modais diferentes. Por exemplo, eu fiz uma compra da China e veio aéreo. Então vem de avião até o Viracopos e Campinas, lá vai descarregar e vai por dentro de um caminhão e trazer para Minas Gerais. Isso é multimodal. Então são diferentes. Aqui, ó, diferentes. Aqui, veículos diferentes. Aqui, veículos iguais. Aqui, veículos iguais. Então, os modais de transporte são via água. Eu vou ter hidroviário e marítimo. Hidroviário são águas doces. Então, água doce. E o marítimo, água salgada. Ó, fluvial, que vai por rios, ou lacustre, que é em lagos. Então, transporte de um lago. Você passa de um lado para o outro do lago. E o marítimo, de longo curso, que é entre países, entre continentes. E o cabotagem, que é dentro do mesmo país. Então, esse daqui, ó, é interno. Não vai extrapolar fronteiras. Além disso, eu tenho o ferroviário, que é o trem, rodoviário, que são os caminhões, aéreo, que são os aviões, e o duto viário,
que é gás e óleo, por exemplo. Petróleo. Aí estão algumas fotos para vocês conhecerem: aéreo, ferroviário, rodoviário, marítimo, hidroviário e duto viário. Quando a gente fala de comparativo, cada transporte tem o seu ponto positivo. Então, ó, quando eu quero velocidade, o aéreo é o mais rápido que existe. Quando eu quero consistência, o que é isso? Não para, ele é fluido. É o duto. Porque o gás está no sistema inteiro. Então ele não para de. Ele não tem demora de descarregar nem nada disso. Quando eu quero capacidade de movimentação, aquaviário, o que é isso? Peso. Aquaviário é o que aguenta mais peso. Disponibilidade, que é o mais fácil de todos, é o rodoviário, são as rodovias. E frequência também é o duto. Por que frequência? Por isso, ele é contínuo. Não precisa descarregar. Rodoviário, você vem mais rápido e depois tem que descarregar, e depois vai, e depois descarregar, e por aí vai. Então, cada um tem a sua particularidade de ser melhor do que o outro em algum ponto. Esse comparativo aqui, ele usa características operacionais. Então, quanto menor esse número, melhor. Menor, melhor. Então, quando eu falo de ferrovia, eu tenho o número 14, mais ou menos. Rodovia, 10. Aquaviário, 18. Duto viário, 17. Aéreo, 16. E cada um tem a seu ponto positivo e negativo. Então, rodoviário é rápido, está disponível, é confiável, a capacidade não é muito alta, mas tem uma capacidade média e a frequência é boa. Eu consigo transportar muita coisa junto. Posso contratar 50 caminhões para saírem juntos. Isso que significa transportar junto, viu? O transporte fluvial, a gente tem no nosso país a maior rede, né, de recursos hídricos naturais. Só que temos alguns problemas. Os rios navegáveis, eles não são muito profundos, então a capacidade de carga não é muito alta. Em alguns, em outros é bem alta. Ó. Então as diferentes bacias hidrográficas que cortam o território nacional são também vias navegáveis interiores. Por que vias navegáveis interiores? Porque são rios. Então, os rios são interiores, que servem para escoar mercadorias. Ótimo. E fazem também um relance com portos marítimos. Todo o rio desemboca na onde? No mar. Então eu consigo chegar até o porto. Infelizmente, nosso país demorou muito para começar a usar esse transporte. E no que se refere à mão de obra, olha bem, para movimentar 10 mil toneladas são necessários 550 homens para operar uma frota de 278 caminhões e 36 toneladas de capacidade de carga cada, considerando motorista e ajudante. Então, ó, quando eu penso isso daqui, rodoviário, no rodoviário, eu preciso de 556 motoristas, 278 caminhões e 36 toneladas cada um. É um caminhão grande. Se eu colocar um comboio fluvial com capacidade de 10 mil toneladas, eu preciso apenas de 12 homens. Então, ó, num comboio da mesma quantidade, é um comboio. Um comboio. Aqui nós estamos falando de 278 caminhões.
Então, olha como é barato, né? Como é vantajoso fazer o transporte fluvial. O que eu faço com 300 caminhões, eu faço em um comboio. O que eu preciso de 550 pessoas, eu faço com 12. Isso sem falar, né, outros recursos que são utilizados nas rodovias. Então, as vantagens, ó. Isso daqui são comboios. E o comboio, diferente do caminhão que puxa, o comboio empurra. Ó. Aqui está a máquina. Então a máquina empurra. O caminhão, ó, a máquina está empurrando para lá. O caminhão puxa. Então, vantagens. Elevar a capacidade de transporte através de rebocadores e empurradores. Então, isso daqui são empurradores. Segundo, frete mais barato que os modais rodoviário e ferroviário. Não precisa nem falar do aéreo, né? O aéreo não consegue transportar, às vezes, nem 1 tonelada, nem 1.000 quilos. Custos variáveis bem mais baixos. Claro, eu uso 12 pessoas, eu transporto 10.000 toneladas, que são 10 milhões de quilos. E facilita o uso da multimodalidade. Eu encosto ele, vem com os caminhões, carrego e levo embora. Desvantagens. É lento. Capacidade de transporte variável em função do nível das águas. Que isso significa? Quando a água está baixa, corre o risco de enroscar a carga em bolsões de areia. As rotas são fixas. Eu não consigo desviar o curso do rio. E há a necessidade de investimentos de regularização em alguns trechos dos rios. Essa regularização é lá e tirar terra. Tirar terra do fundo do rio. Eu vou tirar a terra do fundo do rio para deixar mais nivelado para não enroscar minha carga. O transporte marítimo é a principal via de comunicação entre os países. E o principal é entre continentes e blocos. Então, tudo que você vai transportar hoje é marítimo. Só quando é alguma coisa muito urgente que vai usar outro modal. Quando eu falo entre países. Vantagens. Altíssima eficiência energética. Carrega-se muitos containers. Containers a gente vai falar em armazenagem. Mas você imagina que cada container tem o tamanho de uma carreta. Então, são muitos. Transporte é muita coisa. Então, a eficiência é altíssima. Elevada economia de escala para grandes lotes e longas distâncias. Tem alguns tipos de transporte marítimo que não é via container. Por exemplo, grãos, milho, soja, é transportado em navios cargueiros dentro do navio mesmo. Então as carretas vão descarregando os grãos e vão enchendo ali o porão do navio. Então toda essa parte de baixo aqui do navio, ó, fica cheia de grãos. Desvantagens. Tem que ter porto. O que são os portos? Os portos são onde tem as máquinas necessárias para carregar e descarregar o navio. Esse navio aqui, ó, esse daqui é um navio de óleo. Então, tá vendo? Ele transporta tudo dentro dele. De combustível. Então, eu preciso ter portos. O serviço é lento, com grande número de manuseio, propiciando a ocorrência de avarias. Por que lento? O navio encosta, tem centenas de containers lá dentro. Até descarregar o meu, demora. Depois que descarregar, ele vai para o pátio. Aí ele vai ser desembaraçado, que é a questão fiscal, né? A questão de alfândega. Depois vai colocar numa carreta e vai levar para mim.
Então, por isso que o serviço é lento e tem bastante manuseio. Tira do navio, põe no chão, tira do chão, põe no pátio, tira do pátio, põe na carreta, tira da carreta. Então tem bastante manuseio. Os portos brasileiros. A maioria dos nossos portos não tem um problema de urbanização em volta. Então, isso daqui atrapalha os portos, porque atrapalha a circulação de grandes caminhões. Então isso atrapalha um pouco. Existem também os portos secos. O que é o porto seco? Existe porto seco. É aquele que não tem água. Ele é terrestre. Por exemplo, em Varginha tem um porto seco. O que o porto seco faz? Ele não descarrega o navio lá, é claro. Mas o navio chega aqui no Porto de Santos, é descarregado, colocado numa carreta e levado para Varginha. Diretamente. Então ele vai direto daqui para cá. Em Varginha que vai fazer a questão de aduaneira, a questão fiscal dessa mercadoria. Então eu ganho, porque se eu tenho o negócio aqui nas proximidades de Varginha, eu prefiro desembaraçar aqui. Qualquer problema que der, eu corro lá. Muito mais fácil do que qualquer problema que der eu ter que ir lá no Porto de Santos ou no Porto do Rio. Então, a geografia do Brasil aponta uma vocação marítima. Nós temos muitos rios. Tudo isso daqui são rios. 97% da nossa produção industrial pode ser transportada. 90% do consumo de energia elétrica nosso vem de hidrelétricas e mais algumas informações aqui. Então, todas as concentrações de habitantes estão, na maioria, a menos de 200 quilômetros do litoral. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de usar as hidrovias. Cabotagem, como eu falei lá atrás, é o transporte é o transporte marítimo, é marítimo, só que dentro do país, dentro da fronteira. Então eu pego lá no porto, lá na Bahia, e trago pelo mar até o Porto de Santos. Isso que é a cabotagem, é o transporte marítimo dentro da fronteira do país, ou conhecido também como navegação nacional. Aqui alguns exemplos para vocês, transporte de pessoas. Então isso é igual a um ônibus, só que no rio. Aqui transporte de cargas, no caso desse daqui, é um empurrador. O navio, olha a quantidade de containers que tem. E eles são empilháveis. Então aqui eu tenho centenas de carretas empilhadas, como se fossem carretas. Centenas. Impressionante. Aqui algumas fotos de Veneza, que Veneza é uma cidade bem diferente das outras, né? Isso daqui é uma rua. É uma rua. Então a Veneza não tem ruas pavimentadas, todas as ruas são aquedutos. Aquedutos não, são hidrovias. Então isso daqui é as gôndolas que transportam pessoas, táxis, táxi na hidrovia. Aqui já é mar. Então é marítimo, mas é tudo dentro da cidade. Esse daqui, que é o Vaporetto, é o ônibus de linha, é o metrô. Então esse daqui é o transporte público.
transporte público de Veneza é feito via fluvial. Então, por hoje é isso. Falamos dos modais, principalmente sobre água, que é o fluvial e o marítimo. E na próxima aula a gente fala sobre mais alguns. Façam atividade, cuidado com o prazo, viu? E um abraço a todos, até a próxima.